Bom dia, nono ano. Mais uma aula aí com vocês de geografia, ok? Olha só, nós vamos hoje começar o capítulo 11, tá? Do livro novo aí de vocês, o livro 3, tá? Eu imagino que vocês já estejam com os livros aí na mão, certo? Sempre pega uma caneta, um lápis, para marcar as páginas que eu quero ler aqui com vocês, tá bom? Olha só. Nós já vimos o capítulo 10, já encerramos, vamos iniciar o capítulo 11, certo? Olha só, o capítulo 11 tem esse título aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Europa, questões populacionais, viu? Então, nós vamos estudar um pouco sobre a situação da população lá no continente europeu, beleza? Olha só. Quem está com o livro aí, então já pega aí a página 5. Nós vamos começar a ler na página 5, tá? Já marca um xizinho aí nessa página, tá? Olha só, o que vem falando aqui sobre a população europeia. Aqui no primeiro parágrafo, acompanhe comigo, tá? Conhecer as características e os aspectos populacionais dos países que compõem a Europa ajuda a aprofundar os conhecimentos sobre o continente. Lógico, quando a gente estuda sobre a população de qualquer lugar, de qualquer região, a gente sabe bastante sobre aquele lugar. Você pode estudar a geografia do lugar no sentido de relevo e hidrografia. Quando você estuda a população de um certo lugar, de um continente, de uma região, de um país, até mesmo de uma ilha, você conhece muito sobre aquele local. A Europa é um grande centro de convergência de pessoas de todo mundo, tá? Especialmente nas maiores cidades. Esse fato, somado aos aspectos de sua história, leva à existência de uma grande diversidade de etnias e de culturas, né? A gente encontra lá na Europa. A origem de vários povos que hoje habitam a Europa remonta à antiguidade, e o continente é considerado o berço da civilização ocidental, tá? Então, a Europa, ela é, né, considerado o berço da civilização ocidental, ok? Quando a gente pensa assim, a Europa tem tantas línguas diferentes, a gente pensa assim, lá tem o português, lá tem a língua espanhola, lá tem a língua holandesa, tem a língua russa, porque um pedaço da Rússia fica no continente europeu. Nós também, na Europa, vocês podem observar várias outras línguas, francês, alemão, olha só, são diversidades de línguas. Aí você pode pensar assim, mas na América não tem uma diversidade de línguas? Na realidade, aqui no nosso continente americano, a língua predominante é o espanhol. Aí tem o inglês, né? E nós temos o francês. No Canadá, mas praticamente quase toda a população também fala inglês. E aqui no Brasil, o português. Agora, na Europa, é uma diversidade de línguas nos países, tá ok? Olha só. As influências europeias difundiram-se pelo restante do Ocidente, devido principalmente à expansão marítima, né? E o comércio dos séculos XV e XVI, lembrando que foi do continente europeu que saíram os primeiros exploradores querendo conhecer novas regiões, como os portugueses e os espanhóis, tá? Nesse período, os europeus levaram sua cultura à América, porque os primeiros a pisarem aqui no continente americano, de maneira geral, foram os espanhóis e portugueses, ok? E depois, um pouco depois, chegaram os ingleses lá na região da América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá. Então, nesse período, né, séculos XV até o século XVI, os europeus levaram sua cultura à América por meio do processo de colonização, ok? Mais tarde, durante o período neocolonialista, territórios da África e da Ásia também passaram a ser intensamente ocupados e explorados pelos europeus. A gente aqui tá falando assim, os europeus realmente levaram sua cultura trouxeram essa cultura aqui para a América.
E lembrando que os ingleses levaram também a sua cultura lá para essa parte norte da América do Norte, onde é os Estados Unidos e Canadá, portugueses e espanhóis do México para cá, tá? Lógico, vieram holandeses também, né? Para um ou dois países, se não me engano, aqui da América do Sul colonizar. Lembrando que essas colonizações todas da América Latina, que pega México, toda a América Central e América do Sul, foi uma colonização de exploração. E os ingleses que chegaram lá na porção norte do nosso continente americano, eles fizeram uma colonização de povoamento, com a intenção de construir uma nação, tá? Tanto que formou os Estados Unidos e o Canadá. Esses dois grandes países, né? De certa forma, os países colonizados por europeus incorporaram vários aspectos da cultura e da organização, né, do continente, como os idiomas, né? Aí que tem um quadro aqui embaixo que eu já vou ver com vocês, a estrutura política, econômica, né, pela adoção do conceito moderno de democracia, de capitalismo e a religião. Então, os portugueses e os espanhóis, eles trouxeram a religião para cá, esse sistema capitalista, eles trouxeram para cá, para o continente americano, ok? E a mesma coisa aconteceu, apesar de ter sido dois tipos de colonização, do México até o final da América do Sul foi tudo colonização de exploração, e aonde hoje é Estados Unidos e Canadá ter sido colonização de povoamento, de qualquer maneira todos eles trouxeram as suas culturas, né, e os seus costumes para cá. E inclusive a tal do capitalismo, né, a religião, eles trouxeram para cá. Parte expressiva da população europeia segue a religião católica apostólica romana, assim como ocorre no Brasil e nos demais países latino-americanos de colonização portuguesa e espanhola. Então, a maioria, praticamente todos esses países da América Latina, a religião predominante é a católica. Atualmente na Europa, além dos católicos, há milhões de seguidores das orientações cristã, ortodoxa e protestante, do judaísmo, do islamismo, entre outras crenças. Então, na Europa, além da religião católica, então tem milhares de seguidores da religião cristã ortodoxa, muitos seguidores protestantes do judaísmo, do islamismo e outras crenças. Então, a Europa está assim, né, abarrotada de crenças religiosas, né? Aqui no nosso país, se a gente for pensar também tem muitas crenças religiosas. Agora, eu acredito que lá nos Estados Unidos e no Canadá, a maioria são protestantes, a religião. Olha só, as principais línguas faladas lá na Europa, olha só. Lá existem as línguas latinas, as línguas germânicas, as línguas eslavas e outras. Olha só. Né? Tudo isso de língua. Vocês vão ver quantas línguas através desse quadrinho se fala na Europa. É realmente uma diversidade de línguas e de culturas imenso lá na Europa, tá? Olha só, as línguas latinas. Eles falam catalão, espanhol, francês, italiano, português e romeno. Já contou aí quantas línguas tem só de latinas? As línguas germânicas é o alemão, dinamarquês, inglês, holandês e sueco, tá? As línguas eslavas é o búlgaro, o polonês, o russo, o servo, o croata, o tcheco e o ucraniano. E outras línguas tem a língua basca, a língua húngara e a língua finlandesa. Ok? Olha o tanto de línguas, né, diferentes lá do continente europeu. Pensa, compara com o nosso continente americano. Aqui no continente americano tem, lá na América do Norte, inglês predominante e francês. Depois do México para cá tem o espanhol e o português. E tem a língua holandesa no Suriname. Vocês percebem? Como que a diversidade de línguas e de culturas é imensa lá na Europa, tá? Vamos aqui para a página, vamos comigo aí acompanhando. A página 6, aqui de vocês, tem os mapas aqui. 2 mapas. Olha só.
Europa, densidade demográfica. Olha só esse mapa aqui, falando assim, distribuição da população. Aí vem aqui, aonde está o círculo? Aglomerados urbanos em milhões de habitantes, né? Então, aonde tem esse círculo pequenininho, tem de 3 a 5 milhões de habitantes, tá? Os círculos menores, o círculo pequeno, que fica ali perto de São Petersburgo, que vocês estão vendo aí, né? Na Rússia. Aonde tem esse segundo círculo de 5 a 10 milhões de pessoas, nós encontramos esse círculo em Madrid, tem também nesse Dortmund aqui, o círculo de 10 a 15 milhões de pessoas a gente encontra em Moscou, em Paris e em Istambul. E esse círculo maior, que é mais de 15 milhões de habitantes, em Londres, na Inglaterra. Então aqui para vocês verem a densidade demográfica nessas cidades assim mais importantes, né? Tem bastante gente. Geralmente são as ou capitais ou cidades bastante importantes, onde tem mais aglomeração de pessoas, né? Então dá para vocês verem aqui. Olha só, distribuição da população em 500 mil habitantes. Engraçado que quando a gente vê aqui nesse mapa aqui, não sei se vocês observaram, tá vendo esses países aqui, ó? São os países bem frios. Aqui tem Noruega, tem Finlândia e a Suécia, né? É pouco habitado. E o norte da Rússia também é pouco habitado por causa de muita neve aqui, ok? Vamos ver. Tem outro mapa aqui. São os mapas que vocês depois vão ter que ler, fazer essa leitura de mapa para poder responder essas questões que estão aqui na página 7, tá? São mapas para exercícios, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ler agora a página 7, tá? Vamos lá na página 7? Olha só, o continente europeu, com cerca de 742 milhões de habitantes, apresenta população absoluta elevada, sendo considerado populoso, é considerado um continente populoso. De modo geral, grande parte dos europeus vive na porção central, tá? E ocidental do continente, tá? Essa porção da Europa possui boas condições ambientais, apresentando terrenos planos, solos férteis, uma rica hidrografia, né? E um clima temperado mais ameno. Aquela parte que eu mostrei para vocês, onde fica Noruega, Finlândia, Suécia e uma parte do norte da Rússia, é muito frio, que mora pouquíssima gente lá, tá? Olha só, em relação à densidade demográfica, as áreas de maior concentração populacional coincidem com os territórios de maior dinamismo econômico do continente. Geralmente são nas capitais, né? Tais como os vales do Rio Reno, na Alemanha, Pó, Itália, bem como em Londres, Paris. Então, nesse eixo estão distribuídas as áreas mais povoadas da Europa, com maior concentração demográfica em 5 países. Tipo assim, os países mais populosos da Europa, tá aqui: Alemanha, França, Reino Unido e Itália, tá? E na parte mais ocidental da Rússia, né? Porque a Rússia é um continente, é um país, né? Bem gelado. Aqui, ó, nesse mapa, ó, nessa página, esse pedaço aqui, ó, é Rússia, tá? Então, se concentra mais ao sul, ao lado ocidente, onde tem mais gente, ok? Morando lá nesse país, na Rússia, tá? Justamente por causa das condições climáticas bem severas do centro para o norte desse país. Olha só, a urbanização do continente europeu é expressiva. Olha só, mais de 70% da população europeia, né, vive nas cidades, ok? As grandes metrópoles, que a gente fala, as grandes metrópoles capitais, né, Londres, Inglaterra, Madrid, Espanha, Moscou, na Rússia, né, Paris, na França, Berlim, Alemanha, Roma, Itália, tá? São Petersburgo reúnem cerca de 25% da população europeia, ok? Então, nós estamos aqui estudando um pouco dessa população europeia. Marquem a página 7, tá? Para vocês também estarem dando uma lida. É muito importante estar lendo aí, além de eu estar aqui lendo e explicando para vocês esse capítulo aqui, novo 11.
tá? Nós vamos entrar mais nesse capítulo também. Tem uma tabelinha aqui muito interessante. O mundo, no ranking do IDH, quanto mais perto do número 1, maior é o IDH, melhor as condições de vida. E aqui, ó, nós temos vários países da Europa que têm os melhores IDHs do mundo. Os que estão grifados de amarelinho são os países da Europa. Então, tipo assim, a Noruega. A Noruega tem a melhor qualidade de vida do mundo. Depois tem a Suíça, tem a Irlanda, a Alemanha, tá? Quer dizer que os 4 primeiros países com o melhor IDH do mundo são países europeus, tá? Noruega, Suíça, Irlanda e Alemanha. Depois vem Hong Kong, tá? Que é no Japão, vem a Austrália. Aí volta, né, para a Europa, a Islândia e a Suécia. Então todos esses países têm um IDH excelente, né, de condições de vida. Depois tem Singapura, aí volta a Holanda para a Europa, Dinamarca, Finlândia. E se você observar esses países em amarelo, que todos fazem parte da Europa, Reino Unido, né, Bélgica, Liechtenstein e Áustria, todos eles têm 0,900 e alguma coisa, super próximo do número 1, que é o número máximo de IDH bom aí no mundo, ok? Bom, então nós vamos até aqui. Na próxima aula nós vamos continuar esse assunto, tá? Tchau pra vocês.